Sou o Marco Oliveira, da IEF Brasília. Nós estamos aqui em um condomínio em Águas Claras hoje e eu vou estar apresentando para vocês uma sala elétrica. Geralmente todos os condomínios possuem uma sala elétrica. É nessa sala elétrica que vai ser distribuída toda a energia elétrica para os apartamentos e as áreas comuns. Então vamos lá. Então aqui nós estamos chegando na sala elétrica. A gente identifica aqui que a concessionária aqui de Brasília, à época, era a SEB, hoje é a Neo Energia, tá? E nós temos aqui a porta de entrada. A porta de entrada nós temos dois avisos importantes, que é um aviso em que existem equipamentos energizados dentro da sala elétrica e só pessoas autorizadas podem adentrar sobre essa sala. Então, são alguns pontos muito importantes que têm que ser observados. Isso consta na norma NR10 do Ministério do Trabalho. Vamos então conhecer uma sala elétrica, pessoal. Bom, então nós estamos aqui dentro da sala elétrica e a gente pode observar que essa sala elétrica ela é composta por alguns quadros. Tá? O primeiro quadro que eu vou apresentar para vocês é o quadro do QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão. Tá? É nesse quadro que a energia elétrica que está vindo da rua, ela entra para o condomínio. Então esse quadro é um quadro que está energizado e a gente pode observar o primeiro ponto, que seria o ponto de entrada da energia. Né? Esse disjuntor maior, o disjuntor, ele recebe então essa energia e vai distribuir para os quadros secundários. Eu estou com uma chave aqui que ela detecta a presença da energia elétrica. Então a gente pode observar aqui, eu vou aproximar então essa chave próximo do quadro. Em algum momento ela vai detectar a energia elétrica. Ela detectou. Então, por quê? Aqui está sendo gerado um campo magnético e nós temos aqui uma área de proteção que eu vou mostrar para vocês o que seria essa área de proteção. Então vamos lá. Aqui na minha prancheta, a gente tem aqui a parte da norma da NR10. E o que a NR10 fala para nós? Que os principais riscos da atividade na zona controlada são devido aos efeitos do campo elétrico e eletromagnético. Eu acabei de mostrar para vocês o efeito, ou seja, eu não preciso encostar num cabo elétrico para tomar um choque, eu posso gerar um arco voltaico. E aqui nós temos então uma tabela que vai nos mostrar o seguinte: em função da minha tensão máxima que eu tenho nessa sala, eu vou ter zonas de proteção. No nosso caso nós estamos na primeira linha aqui, ó, que é 1 kV, ou seja, menor do que 1000 volts. Nós estamos aqui nessa sala entrando com 380 volts, ou seja, menor do que 1000 volts. E para isso nós temos aqui uma zona que a gente chama de zona controlada, que é 20 centímetros. Eu posso aproximar dentro desse quadro energizado 20 centímetros, que é a zona controlada, e uma área livre de 0,70 centímetros, ou seja, uma área de circulação. Então, o que a gente pode observar também aqui na sala? Essa sala aqui é uma sala hermeticamente fechada, ou seja, nós não temos janelas, nós não temos nenhum outro tipo de acesso, nós temos apenas aquela porta de entrada, que é a entrada principal da sala. É uma sala que ela tem um nível de ruído extremamente baixo, e eu vou mostrar a seguir para vocês. Agora, eu vou fazer aqui um ensaio para medir umas grandezas elétricas. E nessas grandezas elétricas, a gente pode observar o quê? Voltando aqui rapidamente, que eu acabei não mostrando para vocês, eu fiz aqui uma foto, que é importante, para ficar um pouquinho mais claro, o que seriam essas zonas de controle. Então eu coloquei aqui 3 imagens, tá? Vocês podem observar aqui, nessa imagem aqui, os painéis estão fechados. Essa é uma zona livre, ou seja, uma zona que eu não tenho nenhum risco. As pessoas podem circular aqui normalmente, como se fosse um corredor ou qualquer outra área que tenha quadros elétricos. Nesse ponto aqui é o ZL, que a gente chama. Nesse ponto eu tenho uma zona controlada. Aqui, a partir desse momento aqui da zona controlada, no nosso caso, eu tenho 20 centímetros de proteção. Eu posso chegar até 20 centímetros de proteção. A partir daqui, eu vou ter uma zona de risco. E aí, eu tenho que ter
alguns equipamentos EPIs especiais, que são uma luva, por exemplo, que a gente já vai utilizar para fazer a medição dos elementos das gravidez elétricas que a gente quer medir com proteção, tá? Então eu vou colocar os EPIs agora e vou fazer a primeira medição. Então, pessoal, nós vamos fazer uma medição aqui, utilizando um equipamento da Fluke, em que eu tenho que ter um contato direto com a parte energizada. Então eu estou usando uma luva, é uma luva de borracha com a proteção de raspa, de couro aqui, e essa luva aqui ela suporta até 500 volts. Com a minha tensão máxima aqui é 380, então eu estaria protegido dos meus membros superiores, mãos e braços. Então eu vou colocar aqui, nesse ponto, para fazer a medição. Ele está me indicando lá 384 volts, ok? Então essa é uma medição que eu tenho um contato direto. Para mim fazer a medição da corrente agora, eu tenho que selecionar o equipamento aqui e vou colocar o cabo, o medidor, entre o cabo para ele indicar a corrente para mim. Está indicando aqui algo em torno de 8 amperes, ok? Bom, agora nós vamos utilizar um outro equipamento com uma outra tecnologia da Fluke, que é uma tecnologia muito interessante quanto à parte de segurança, porque ela não envolve um contato direto da minha mão com a parte energizada. Então olha só, pessoal, eu vou colocar aqui essa garra aqui lá no terra. É difícil trabalhar com a luva. A luva ela mais atrapalha a gente do que ajuda, mas não tem jeito, a gente tem que usar a luva. Então eu vou colocar aqui essa garra no barramento de terra. E agora eu vou selecionar esse equipamento para fazer ao mesmo tempo a medição de tensão e corrente sem ter aquelas ponteiras, porque aquelas ponteiras elas podem escapar e eu fechar um curto-circuito. Então eu estou fazendo aqui uma medição aqui nesse ponto, está me indicando 212 volts, tá? Eu posso medir fase a fase. Então esse equipamento aqui, ele tem um CAT de até 1000 volts, tá? Para corrente alternada e 500 volts para tensão contínua. Então eu estou aqui com 220 volts, eu estou pegando uma fase em relação à terra e eu não estou tendo contato com as ponteiras. Isso é muito importante porque me garante uma segurança maior. Então, pessoal, agora nós vamos ver um outro fator de risco, que é o risco sonoro. Isso, inclusive, eu estou gravando esse vídeo para o professor Felipe, que eu comentei com ele sobre como é uma sala elétrica e o baixo nível de ruído. Então, no nosso plano de integração aqui, nós já vimos a parte da eletricidade, que é o risco de acidente de choque elétrico, e agora vamos ver o risco contínuo. Tá? Então, vamos medir aqui com o equipamento, o decibelímetro, quanto que está dando aqui de ruído sonoro. Nós estamos aqui com o equipamento da Instruteme. Esse equipamento tem calibração da Rede Brasileira de Calibração. E eu vou fazer aqui a medição, então. Vou ligar o equipamento. Ele vai mostrar para a gente, então, aqui a medição. Eu estou falando aqui agora, então está gerando um ruído alto. 80, 90. Agora eu vou ficar em silêncio para vocês verem o ruído da sala. Vocês podem observar que o ruído da sala foi em torno de 40 decibel, muito baixo, né? Ou seja, numa boa condição de trabalho. Então era isso que eu queria apresentar para vocês, uma sala elétrica, né? Os fatores de risco que existem aqui. Existem outros fatores que eu não apresentei, que são o risco ergonômico e o risco biológico, tá? Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu queria comentar basicamente desses dois riscos, que é o que era de interesse no momento. Obrigado, eu sou Marco Oliveira, da IERP Brasília.